Que o Senhor nos ajude. Que nós temos uma pergunta sobre mulher ser polícia, trabalhar na polícia. Está entre as maiores desgraças que caiu sobre a terra, diz o profeta. A irmã está procurando, eu creio ser irmã, que o senhor diz a respeito de policial feminino. É errado moças serem policiais? Gostaria de ouvir sua opinião sobre isto. O profeta disse que está enquadrada entre uma das maiores pragas que caiu sobre a terra. Né? As pragas estão acontecendo e o povo não percebe. Tudo são pragas apocalípticas. Né? As próprias pessoas são as pragas, né? O exercício das pragas, os espíritos através do ser humano, levados pelas circunstâncias e por espíritos cruzados, errados. Uma mulher nunca desejaria isso. Ela, com todo respeito, é claro, né? Respeitando, não vai solucionar isso, mas ela nunca sentaria numa moto esganchada, ela nunca
montariam um cavalo esganchada, quando elas tinham aquele brio natural que veio lá dos primórdios, né? Então, a resposta é simples, está entre uma das desgraças que caiu sobre a terra. Inevitável, Apocalipse tem que se cumprir, então nós não vamos nem pregar contra isso. Muito bem. Nós vamos ficar de pé. Um momento. Eu tenho uma pré-eleção aqui, porque eu não vou ter tempo mesmo de fazer uma reunião com os cantores. Então nós vamos tomar a pré-eleção dessa manhã para isso. É bom que seja diante da igreja. Todos os cantores estão aqui, a maioria, pelo menos. Quantos que cantam aqui na frente estão aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Faltam muitos, né? É a principal reunião da igreja, a escola dominical, né? Os hinos que devem ser cantados na igreja devem ser, de preferência, hinos originalmente sacros. Quer dizer, hinos originalmente sacros, quer dizer, aqueles hinos que foram compostos exclusivamente para serem cantados na igreja. Hoje há um comércio, vocês não sabem. Eles compram emissoras à custa de gravações. A Rádio Universo, outra emissora lá, outro cantor que negociava discos. Por que eu mandei até queimar aqueles discos que eu gravei? Não é que estava mal os discos, não é bem por isso. No fundo mesmo, era inconscientemente da minha parte, era Deus nos prevenir contra um comércio daquilo. O comércio da música se tornou um dos comércios uma das forças maiores do mundo. Do mundo. Inclusive, ela ultrapassa divisas. Vocês precisam saber disso. Então, eles não querem saber se o que vai sair ali de original como sacro. Eles querem compor os hinos e cada um fazer mais sucesso, quer dizer, vender mais. O negócio é vender. E então, aqui entre aspas, alguém me disse, há crianças que cantam aqui na frente que parecem que ouvem a Rádio Aliança o dia todo. Ora, isso é uma lástima. É uma tristeza. Inclusive, eles não aceitaram o nosso programa lá. Por quê? Justamente porque eu prefiro ouvir uma moda daquela sertaneja original. Eu só conheço um programa que eu ouço assim sem medo. É um da Rádio Brasil Central, domingo às 7 horas, mas só ouço umas 2 músicas quando estou vindo para cá. Hoje mesmo eu vi sobre o meu cachorro perdigueiro, tá? Até chamei o irmão Divino para escutar um pouquinho. Estava terminando. Então, aquele professor ele só põe originalmente música da natureza, da roça. É o caipira, o sertanejo original, né? A raiz. Mas tudo foi abarcado pelo mesmo Espírito. Então vocês precisam compreender isso. Eles estão ungidos, e esses hinos, eles estão cantando. Eu vou passar aqui para vocês
ainda uma reunião no Morumbi do movimento católico carismático. Vocês vão ver o que eles estão fazendo com os dons. A unção que cai sobre eles para pregar até contra o pecado. Foi isso que o profeta disse. Se possível, enganaria até os escolhidos. Porque vai haver uma semelhança muito grande. E então, nós devemos dar preferência aos hinos originalmente sacros. Quer dizer, a origem. Você estudar a origem do hino. De onde é que veio isso? Quem foi que gravou? De onde veio? Quem que escreveu? Examinar a letra. E para maior segurança, o único meio seria cantar hinos dos salmos e hinos, do cantor cristão, da harpa cristã, e desses outros hinários que têm esses hinos sacros, aqueles hinos os quais o irmão Branham amou. Esse seria um ponto de partida mais seguro. Você sabe que esse médium espírita, Chico Xavier, dizem que ele escreve, né? Psicografia, não é? Psicografia. Um espírito vem lá e toma a mão dele e ele escreve. Então, diz que ele escreve as letras para o Roberto Carlos. Bom. E às vezes, músicas do Roberto Carlos se transformam em hinos. São cantados aqui. Outro dia eu ouvi uma música, depois é que estavam me dizendo, não, mas isso é antiga, é antiguíssima. Uma música em inglês, essa aí, Do You Love Me? Então fizemos a tradução, a versão e a adaptação da letra. E fizemos aquele arranjo aí, por Sublime Graça, e depois Me Ama, né? Eu amo. Ficou bonito, gostoso. Aí, mas acontece que eu vim descobrir que a música é super conhecida como música mundana. Quer dizer, tira o sabor, tira a graça, né? Tira a graça. Mas que eu queria até dar uma jacosada, então, né? Tira a graça. Mas eu tomo essas coisas como exemplo. Quer dizer, nós não vamos cantar, mas alguém me chamou a atenção e diz, olha, o senhor suspendeu o hino, que o senhor fez a adaptação, o senhor gostou, tudo. Mas, no entanto, tem tantos outros cantando hino, até música até de Roberto Carlos aí. Quer dizer, pelo menos chamou a atenção, né? Eu, francamente, eu não conheço, porque dessa coisa Deus me livrou até hoje, de ouvir músicas. Eu desligo o rádio logo. Não está no meu ser, graças a Deus. Então, eu acredito que hoje nós temos hinos que ainda são inspirados, escritos por irmãos, que são inspirados, e não é somente dos hinários. Mas eu não quero que você venha com letra para me examinar, não. Não vem. Você não é criança. Você tem a mesma revelação que eu tenho. Você tem o mesmo profeta que eu tenho. Você tem o mesmo Espírito Santo. A luz suficiente para saber o que você vai cantar. O que você está cantando. Porque se eu for examinar cada hino para poder cantar, daqui a pouco eu tenho que ficar só por conta de hinos. Mas olha aí, tem o cantor cristão com música aí, não tem? Cadê a irmã Vera, hein, gente?
A irmã Vera, a irmã Suzana é bem mais nova, né? No ramo ainda. Mas ela deve ter música aí que ninguém nunca ouviu aqui. Ninguém nunca ouviu aqui. Você tem alguma aí do cantor cristão que você tocaria aí por música? Daria só uma nota aí para nós? Só para mim dar um exemplo. Que nunca foi cantado aqui. Isso contribui muito para esclarecer. Mas acontece que demais, mas demais mesmo. E que hoje é sucesso. Os meus hinos no rádio são sucesso. Porque o povo não está ouvindo mais esses hinos. A geração nova não os conhece. Esse povo novo aí não conhece nem o Aconselho Andei, Perdido Vaguei. Não se canta isso mais não. Você tem uma música aí, do cantor cristão aí. Você está entendendo? Toca bem alto aí para nós. Por favor. Por música. Não. Isso aí até minha avó conhece. Uma música que não é estranha aqui. Que nunca foi. Só vocês é que sabem música que pode saber, porque quem não sabe nunca cantou. Pode deixar, eu ainda vou estudar música, vocês vão ver. Eu vou tocar órgão, vou aprender tudo isso ainda, você vai ver. Você não tem um cantor aí? Ah, não tem com música? Então fala, filho, eu não tenho aqui, pronto, acabou. O que é que você tem? Os salmos e hinos? Não tem nenhum com música aí? Mas no órgão não tem nenhum cantor com música? Ai, meu Jesus. Aí eu fiquei desarmado, né? Então nós precisamos providenciar. Parece que eu vi cantor com música aí. Ou está lá dentro? Ah, está lá dentro. Se saísse um hino aí para mim, agora, que nunca foi cantado aqui, nunca foi tocado, porque quem sabe ler música, é igual você ler a Bíblia, você sabe ler, não sabe? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Não, quem sabe ler música é desse jeito, não tem música estranha para eles, não. Para mim não tem capítulo errado, não. Estranho, não. Todos eles eu sei ler. Assim também é quem aprende música, né? Música, né? Que se não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Aí sobe, desce, sobe, e vai para lá e vem para cá. Eu sei, mas eu só sei até isso, ó. Eu não sei mais do que isso. Bom, então vamos dar preferência aos hinos originalmente sacros. Felizmente nós não vamos ter isso, a música. Essa é a sugestão. E cabe a você próprio, selecionar esses hinos. Porque você sabe em que fonte você está aparecendo com um hino novo. Você sabe onde é que você está buscando. Onde é que você está arranjando seus hinos, né? Ninguém melhor do que você mesmo sabe. Ninguém melhor do que o próprio cantor. Então, fica bem estabelecido isso. Pegou? Toca aí para nós, por favor.
vocês estão vendo, uma música bonita. Quem conhecia, levante a mão. Conhecia? Umas 3, 4 pessoas conheciam, né? Mas você vê, um mínimo, não é? 4, 5 pessoas apenas conhecem. Uma música muito bonita. O Haroldo deve conhecer quase todas elas, né? Não conhecia, não? Pois é. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós temos uma riqueza, uma profundidade aí de coisa boa, nova, bonita, sacra. E agora cada um tem que saber que não é... Existe a música, o hino que enquadra mais com a voz do que com a outra. Isso aí, para isso tem uns ensaios, tem quem ajuda aí, né? Quem entende. Nós vamos ficar de pé. Agora, bem entendido, eu não quero dizer que não vai poder cantar um hino que você tenha. Cabe a você analisar a inspiração, de onde é que vem isso, o que é isso, que ritmo é esse, o que é isso, né, que você está cantando. Aos Hebreus capítulo 6, eu vou ler do verso 1 até o verso 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós nesse instante, porque é uma hora muito tremenda. Não é uma hora de emoção, não é um momento de gritos, de louvores, de alegria, de dança no espírito, mas é um momento que o Senhor até precisa nos guardar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de mim e de todos quantos sentem necessitados dessa compaixão. Ajuda-nos e socorra-nos, ó Pai. Pelo teu nome nós te pedimos, ó Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 18. Eu quero sugerir, eu não escondo nada das minhas chaves, das minhas maneiras que eu uso. Você tem aí na carta aos Hebreus, capítulo 6, o rodapé. Tem essa grande parte branca ao redor. Você põe aqui embaixo, no rodapé, eu faço assim, ó, capítulo, quer dizer, CAP, ponto. Já sei que é capítulo. Abreviação de capítulo. KP. Ponto. 6. 2 pontos. Então, eu pego mensagens, referências da mensagem do irmão Branham que combinam com esse capítulo. Aí começa aqui, demonologia, DEM, porque senão não dá. Estado religioso, EST, ponto. REL, ponto. 92. Traço 92. Então, eu já sei que é demonologia, estado religioso, 92. Você precisa aprender a abreviar as mensagens, como também a Bíblia, os livros.
Como fui com Moisés, eu pus aqui 33, mas está errado, é 18. Não, peraí, não, é isso mesmo. É 33, é porque a página virou aqui. Está marcado com a mesma tinta. 33, pus certo. Como fui com Moisés, eu ponho C/F/C/Moisés, igual a 33. Já sei, como fui com Moisés. A mensagem é assim serei contigo, mas não precisa pôr. Como fui com Moisés, C/F/C/Moisés. Como fui com Moisés, traz 33. Perguntas e respostas, número 15. P.R. ou RESP, né? Como você achar melhor. Ponto. 15. Aí vem o sinal de iguala, 2 tracinhos, parágrafo 99, 104, 127. Perguntas e respostas número 15, parágrafo 99, 104, 127. Agora, aí você vai, perguntas e respostas, você vai encontrar uma pergunta. E essas perguntas, às vezes, são longas. Até eu pensei aqui, se houver meio tempo, para o irmão Fialho ler uma resposta aqui para mim todinha. Vamos ver se vai dar. Eu estou sabendo que o nosso tempo não vai dar. Esse estudo aqui gastaria umas 3 escolas só sobre isso aqui. Porque é um assunto que, inclusive, tem que chegar para os ministros também, para os mais novos, porque tem tanta gente que só enxerga a disciplina da igreja em 1 Coríntios 5. Ali numa floresta de trás daquela árvore. E só sabe pensar naquilo. E o irmão Brana disse, o tabernáculo Brana faça o mesmo. Mas o tabernáculo Brana faça o mesmo, não é só em relação a 1 Coríntios 5. Em relação a toda a Bíblia, o tabernáculo Brana faça o mesmo. Não é só 1 Coríntios 5. Não é certo? Então, por falta de tempo, e às vezes mesmo, como diz o irmão Raimundo, não deixam, infelizmente não deixam, a gente não pode desenrolar um assunto para tirar uma conclusão, fica assim tudo picado, né? Mas é isso aí. Vamos ver aí, perguntas e respostas número 15, 99, 104, 107. Agora, durante palestra, costuma, às vezes, o crente se embebedar com a leitura. Olha, eu quero dizer para você, se você estiver algum dia pregando e ver uma pessoa lendo a Bíblia na hora que você está pregando, você fica sabendo, você está sendo pedra de tropeço naquele culto. Era melhor que você não estivesse no culto. Está servindo de atrapalho. Está certo pegar uma referência, coisa e tal, e a gente, pregador principalmente, os estudiosos e coisa e tal, e está aqui, escreve, é uma coisa. Mas a pessoa está lá desfolhando a Bíblia, mas é bom que a gente não veja, porque é um peso tremendo que cai, é um desrespeito, uma coisa assim, uma afronta. Isso é só para quem tem a revelação sobre isso. Então, palestra é muito comum acontecer isso. A pessoa embebeda no assunto e perde o restante, porque desperta aqui. Então, o certo é você ter seu papelzinho, sua caneta, anota ali depressa, não é? E principalmente os pregadores, que às vezes tem que fazer isso, né? E está aqui escrevendo e prestando atenção. Aí, então, você vai ver, possuindo todas as coisas. Eu ponho assim, P-O-S-S, ponto. As coisas. Já sei que é possuindo todas as coisas. Essa é a mensagem. Parágrafo 137. Inclusive está relacionado, tomar ou não a ceia do Senhor. Deus em simplicidade. Deus em simpli. Ponto. Você já sabe que é Deus em simplicidade. 161.
Isso aí quer dizer que se você quer estudar, os ungidos dos últimos dias, 284. Os ungidos dos últimos dias, 284. Eu tenho um propósito assim, ainda que eu não vá, mas aquilo que eu te der, te leva. O que vai te levar é isso aí. Ainda que eu não vá, numa força de expressão que até o irmão Branham usou. Aqui mesmo, em relação à Bíblia, você tem outra referência, que inclusive está aqui pertinho, capítulo 10 da mesma carta, aos Hebreus. Verso 29. Você relaciona aí também. Hebreus é HEB. E você não precisa pôr capítulo, escrever capítulo, não. Hebreus HEB. 9, 10, né? 10? 10, verso 29. Ah? Verso 29. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí vai até o 29. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso quer dizer, o que a igreja precisa é de estudos, é de palestras. Não é nós ficarmos como murrinhas ali. Isso, aquilo, não é? Então precisa disso, é a escola dominical. Por isso que foi o que eu disse. Há estudos durante as eras de toda a igreja que a principal reunião da igreja é a escola dominical. Isso é comprovado universalmente. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, se tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. Então, chega-se a pensar que Paulo ensinou tanto amor à igreja, ele expressava tanto amor, e como ele disse mesmo, que ele chegava, quando ele estava presente, ele era manso, por carta ele era bravo, valente, quando chegava, era mole. Ele que disse, não foi? Foi assim que ele disse? É. Então, que a igreja está tão imergida em amor, que passou até a tolerar coisas que o apóstolo depois teve que sacudi-la. Hebreus 6, 10, 26 a 29, né? Você pode ver aí, vamos ver que tem no 12, Hebreus 12, verso 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso se refere a Esaú, não é? É Esaú mesmo, né? É. Então, por aí, através de estudos, eu espero, creio que essa fita, há pastores e muita gente que gostam dessas fitas de escola, então a gente mostra para eles. Agora, veja que com o tempo é diferente, O que precisa é estudar com a igreja a palavra. Para que depois, então, porque o que se deve pensar em primeiro lugar é o seguinte: você já chorou por aquele irmão errado? Em primeiro lugar, o pastor que vai me ouvir vai pensar nisso. Você já chorou? Seus diáconos já choraram? Já jejuaram? Já fizeram aquilo que o irmão Branham disse para fazer, o tabernáculo Branham faça mesmo? Em relação a buscá-lo, a resgatá-lo? Ou você já quer meter a faca? Qual é o problema? Em primeiro lugar,
Um bom médico só opera para tirar um membro, um órgão, em último caso. Um bom médico, ele faz tudo para restaurar o órgão. Ele não pode ser um açougueiro, né? Chama-se de açougueiro. Qualquer coisa, passar o bisturi, a faca. E muitos casos, imensidades de casos, eles operam sem necessidade. Se houvesse um tratamento, por outro lado, se também a pessoa tivesse cuidado em tempo, não teria perdido a perna, o braço, o baço, a vesícula, e assim outros órgãos do corpo. Então, tem que se pensar, é isso, não se trata de tolerância. Isso não quer dizer que um pai que cuida da sua família dentro dos seus limites, é claro, ele é um pedreiro, e como pedreiro, ele dá um nível para a sua família. Então, ele tem força moral, começando pela força moral, ele tem força espiritual para corrigir, para exortar, para redarguir, para inquirir da família, seus passos, sua conduta, para instruir. Mas, na sua análise, ele pode dizer, como eu já ouvi: te faltou alguma coisa? Te faltou roupa? Não. Te faltou comida? Não. Te faltou remédio? Não. Te faltou sapatos? Não. Te faltou meu corpo? Não. Então por que você fez isso? Esse homem tem toda a força de Deus, toda a força da Bíblia, toda a força do seu próprio coração, da sua própria consciência. Mas se falta isso, falta aquilo, enquadrado em 1 Coríntios 11, defraudando e assim por diante, então como vai ser? Aí ele fica sendo desafiado indiscretamente, desrespeitosamente, porque ele falta com o seu dever, o outro lado não tem o suficiente juízo, temor, para não exceder também, não usar seus direitos, não explorar a falha dele, e com isso ele vai caindo cada vez mais. Cada vez que você diminui seu marido, por falha dele, ele cai mais um pouco. Cada vez que você diminui uma pessoa por falha dela, ela vai diminuindo. Você diminuiu, então tirou um pedaço, diminuiu, tirou outro, diminuiu, não se levanta. Não se levanta. A nação está pedindo respeito quando ninguém respeita nada. Ninguém respeita nada nesse país. Não respeita trânsito, lei de trânsito, não respeita sinaleiro, não respeita imposto, não respeita nada. Então agora o impeachment do presidente virou um trunfo para a eleição municipal. Isso é que é a vergonha. Isso é que é a desgraça. Virou trunfo. Mas esse é o estado das famílias. Ninguém está de acordo com o que aconteceu lá. Não quer dizer defender o que aconteceu lá. Mas que condição tem essa nação? Esse povo? Porque até o nosso próprio Congresso é considerado uma casa de cabritos vigiando horta. Cabrito vigiando horta, ele come as alfaces, tudo. Ele está brigando porque se fosse um deles lá, o que eles teriam feito? Quer dizer, brigando porque não tem oportunidade. E assim acontece, olha, a gente vê isso em ministérios, tudo é um paralelo mais tremendo. A gente vê até esse partidinho agitador, aí a gente vê nos ministérios, que vive só agitando. E não fazem nada, nunca fizeram nada e nem vão fazer, nem fazem, só arruaçar e tomar proveito. Por que a nação está assim? Porque as famílias estão assim. E outra coisa, é que eu disse,
Dos males, qual é o menor? Nós estamos vivendo numa era apocalíptica, era dos males. Então, é uma lei inevitável. Dos males, o menor. Você se casa com uma mulher, você escolheu aquela mulher. Você se casa com um homem, você escolheu aquele homem. Você elege um homem, você escolheu aquele homem. Eles dizem, então eu vou sair com a lanterna procurando um homem para me eleger. Seria necessário sair do mundo então, disse Paulo. O que vai fazer? Mas vamos para o fator mais igreja, mais... É claro que como o profeta entrou nessas coisas, ele não ficou com essas linhas somente, não é claro? Mas ele foi do lar até lá em cima, até na casa da Jaqueline, né? Vamos ver aqui como fui com Moisés, parágrafo 33. Deus não te considera responsável por seus erros. Agora, se parar aqui, dá uma beleza. Uma beleza. O que é que se considera como erro? Erro social é matar, roubar, prostituir. Sonegar? Não, sonegar não é, não. Não é até que... Porque nos Estados Unidos já levou gente até para cadeira elétrica, né? Mas sonegar é tão roubar quanto arrombaram a porta, né? Existem os ladrões e os roubadores. A Bíblia distingue, né? Ladrões e roubadores. A pessoa não é uma ladra, mas é uma roubadora. Rouba. A Bíblia distinguiu os dois. O profeta diz, eu tenho roubado. Ele disse, aquele ladrão foi crucificado lá, que era ladrão. Havia roubado. Não tem ladrão que não roube. Ele disse, eu tenho roubado tempo. E aquilo para ele era o suficiente para considerá-lo pecador. É o caso de Romanos 7. Paulo, o mal para o apóstolo São Paulo não era matar, roubar, prostituir. Ele não queria dizer assim, bom, eu não quero matar, mas quando eu menos espero já matei. Eu não quero roubar, mas quando menos espero já roubei. Eu não quero prostituir, mas quando menos espero já prostituí. Eu não quero beber, mas quando menos espero já virei uma garrafa de cachaça na boca. Quando eu acordo, eu não quero fumar, mas quando eu percebo já fumei. Não foi isso que Paulo quis dizer. Vocês sabem. Paulo tinha noção, como o irmão Brana, que erro é erro. Que falar uma coisa que não é verdade e que pelo menos você não tinha direito de falar já é um erro. Você falar uma coisa que você não é de sua competência já é um erro. Então nós já amanhecemos errando, nós sonhamos errando, nós dormimos errando, nós olhamos errando, nós pensamos errando. Dentro desse aspecto, Deus não te considera responsável por seus erros. Dentro desse aspecto, quem pode evitar pensamentos? Ninguém. Agora, alojar um pensamento e executar o pensamento, apoiar, concordar com o pensamento, essa é outra coisa muito diferente. Pensar é próprio do cérebro. E a terra não tem só planícies, não tem só florestas. A terra tem pedregulho, tem cascalho, não tem só cultura, terra boa.
A terra tem de tudo. E isso aqui tem de tudo também. Agora precisa ver o que você está usando mais, não é? É certo. Esse espírito de rebeldia que cai na gente, a ponto da gente pensar que não é um eleito. A mensagem do sinal, o profeta fala isso. Porque nós caímos, passamos a crer na mensagem de tal forma, e isso é muito bom, isso é fundamental, que nós próprios nos julgamos a nós mesmos e às vezes nos encontramos enquadrados aqui, porque o dom celestial da era é a mensagem. O dom celestial dessa era não é língua estranha, não é cura divina, é a mensagem. E às vezes nós caímos em tal frustração, e os nossos espíritos ficam tão rebeldes, que nós decretamos a nossa condenação, decretamos o nosso juízo, o nosso próprio juízo, e aceitamos o inferno, a condição de ir para o inferno, de não ir para os céus. Ah, não, para mim não tem jeito, porque eu não creio que uma vida para subir no rapto, uma vida para ir para os céus, seja uma vida suja igual a minha, de tanto fracasso como a minha. Eu creio nesse profeta, eu creio nessa Bíblia, eu creio nessa mensagem, então eu não vou me proteger. Bom, até certo ponto isso está muito bom. Vamos dizer, está 50% certo, mas 50% não. Porque você tem que valorizar esta revelação que você tem. Porque essa concepção, essa luz, que mostra o pecado, o erro, fora daquilo que os outros veem, fora da ordem social, porque o Espírito está trabalhando há muito tempo e tem encontrado resistência em quem não devia resistir. Tem encontrado resistência em quem não deveria resistir. Deveria estar pregando isso, para tirar a igreja da ordem social. Não se pode julgar a igreja pela ordem social. Se a igreja tiver uma boa vida em relação à ordem social, à sociedade, então essa igreja é boa. Não. Você acabou de ouvir o irmão Brano, na voz dele aí, falando sobre esses anéis cheios de dedo, o dedo cheio de anéis, desculpa. Eu tenho chegado a lugares e que admiro, as moças não estão com essa correntada no pescoço, essas argoladas nos dedos, até no pé não. E suas vestes são bastante decentes, bonitas, como muitas aqui. Agora sempre eles dizem, mas o que manda é o coração. Isso é o espírito denominacional. É o espírito mundano na pessoa. Está certo que ninguém deve se vestir decentemente, o homem não deve se portar com decência, simplesmente porque a sociedade vai condená-lo. É isso que não deve acontecer. É que você tem uma luz da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. Que Deus sabe tudo, conhece tudo que você faz, conhece tudo que você pensa, conhece tudo que você já fez, tudo que você está fazendo, tudo que você vai fazer. Esse que é o trabalho que o Espírito tem, e que às vezes encontra resistência.
Deus não te considera responsável por seus erros. Mas não para aí não. Houve um ponto aqui, vamos para frente. Ele te considera responsável por seu voluntário, pecado voluntário. Aí ele faz menção disso aqui: quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, aí é onde as pernas bambeiam. Porque tendo luz do que é pecado, e que pecado não é só roubar, matar e prostituir, então bambeia as pernas. Porque quem é que não peca? Quem é que não está pecando? Quem é que não está maldizendo? Quem é que não está pensando errado? Quem é que não está desrespeitando? Quem é que não está roubando? Quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Mas um homem que vai fazer algo vai errar, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cometer erros. Mas se ele for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Que houve um pique, né? Um pique. Parece que veio um bálsamo, um certo bálsamo. E nós não estamos aqui para cauterizar as nossas consciências e nem tampouco para nos apunhalar, nos espremer no canto da parede. Mas tem uma coisa, porque você sabe, céu é céu, inferno é inferno. A pessoa pode até aceitar que vai para o inferno. Aqui, nessa mente, ela desiste, fala: eu me entrego a Satanás. Mas tem uma coisa, quando ela estiver lá, ela não aceita não. Porque a coisa é bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e sobre bilhões de vezes pior. Que ela aceita nessa mente. O céu aceitado aqui, você sabe, é uma milésima parte do que ele é. Bem assim também é o inferno. É a condenação eterna. Agora, a essas alturas, quem vai querer continuar morando com a mulher de seu pai, a madrasta? A essas alturas, quem vai querer continuar mentindo, roubando, maltratando, maldizendo? Porque se você veste decentemente, ora, nós vamos encontrar mulheres, ou vamos reparar, pode-se encontrar mulheres com cabelos longos, vestidos compridos e que nunca mostraram seus corpos no inferno. Mas você não vai encontrar uma sequer que cortou seu cabelo, que vestiu saias rachadas, coladas no corpo, que provocou cobiça, que se vestiu de uma maneira mundana nos céus. Não, não. E se a pessoa, agora, essa que se veste decentemente, ela leva um ponto muito grande a seu favor. É que ela não prejudicou terceiros. Ela prejudicou a si própria. Mas entender isso é só se rachar a cabeça e botar lá dentro. Ou então já tiver nascido
aquilo. Vir lá de dentro, lá do céu, lá da glória. Você tem que entender isso. Isso foge da ordem social. A ordem social não está condenando ninguém por isso, não. Mas a lei era mais fácil de ser cumprida do que a graça, do que o Novo Testamento. Que Jesus disse: eu, porém, vos digo, aquele que olhar e cobiçar já cometeu adultério com ela. Então o homem já sai na porta de manhã cometendo adultério. E olha lá a maneira que eles estão vendo suas filhas dentro de casa, sei lá. O que está acontecendo? Por isso que muitos violentam suas próprias filhas. E outras coisas terríveis. Irmãos e parentes. Olha lá que jeito que isso está acontecendo. Olha lá que jeito que está saindo do banheiro. E assim por diante. Tem que entender que o rapto é para poucas pessoas. Tem que se entender que o mundo está perdido. Tem que se entender que sua mulher está sendo cobiçada por outros homens, por culpa dela. Que sua filha está sendo cobiçada por outros homens por culpa dela, e por isso ela já é adúltera. Tem que se entender que essa saia rachada, tudo é adultério. Tem que se entender isto. Por quê? Provoca adultério. Adulterar uma nota fiscal é adultério. Adulterar um documento é adultério. Adulterar uma verdade é adultério. Qualquer coisa que se adultera, que se perverte, que rasura, é adultério. A sociedade entende adultério só uma coisa, mas Deus não. Sem as insinuações, sem a sensualidade, sem as apresentações, sem as exposições, o mundo estaria completamente diferente. Agora, mas se ele for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará, ela se levantará outra vez. Quando? Se levantará de quê? Porque esse que está caído sabe que precisa levantar. Porque ele sabe que está caído. Mas essa pessoa que acha que tudo vai bem, vai levantar que jeito? Aí que está a voluntariedade. Não vai ter jeito. Nós vamos aqui para... Vamos voltar aqui em Hebreus capítulo 10. Verso 25 em diante. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há mais. Então, para esses, o Cordeiro já saiu do trono. Não tem mais sacrifício. Tem uma doutrina aí do Novo Nome que diz que não há mais sacrifício. E não há mesmo. Eles estão certos. Não há mais sacrifício para eles. Porque eles estão pecando voluntariamente. Ao dizerem que o William Soto é Cristo, é o Senhor, que o William Soto é Elias, é Moisés. Eles estão pecando voluntariamente.
O que resta para tais pessoas? Certa expectação horrível de juízo. Não se pode pensar na morte, não se pode ver um caixão de defunto, não se pode ir num sepultamento, não se pode ir numa CTI, numa UTI, não se pode ir num necrotério, o que deveria ir. As mocinhas deveriam entrar em necrotério, deveriam ser levadas pela escola, devia ter pelo menos uma vez por mês, um passeio no necrotério, em hospitais onde as pessoas estão apodrecendo, moças novas, crianças, adolescentes, se apodrecendo, meninas novas, podres, cheias de doenças de rua. Você vai ver a condição de quem está morrendo com AIDS, adquirida através da droga, da transfusão de sangue, pela droga, pela seringa, do homossexualismo e da própria prostituição. É preciso ver. Porque nós procuramos ver só os bons pratos da vida, nós queremos ver só as boas mesas, nós queremos só ver as coisas bonitas, elegantes, cheirosas. Quer afastar um homem de você no elevador? Entra no elevador fedendo. Quer atrair um homem? Entra no elevador super perfumada. Perfume. Essa é a arma do negócio. Mas aqui está. Nós vamos prosseguir mais um pouquinho. Nós vamos mais para frente um pouquinho. Deixe-me ver aqui, eu vou ter que selecionar uma parte menor, porque nós só estamos com 15 minutos, 16 minutos de resto. Deixe-me ver essa aqui. Eu até pensei em usar o irmão José Fialho, que ele lê muito bem as mensagens também. 161. Deixa-me ver aqui se vai dar para nós ficarmos com isso. 161, não é? Não. Então é de cá. Larguei em cima da mesa lá. Vamos divino? Faz favor. É Deus em simplicidade. Ficou lá em cima da minha mesa, por favor. Não, está aqui. É porque eu vejo a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos, Deus em simplicidade. Deixa-me ver aqui, só um pouquinho. Eu não quero prejudicar a fita também, não é? Porque há muita gente que pede, tem mais gente que ouve as fitas do que gente que ouve aqui pessoalmente. Muito mais. E, inclusive, muitos pastores passam para as suas congregações também. Vamos ver essa partezinha aqui. O 161 de Deus em simplicidade. Logo nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver. Por conseguinte, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Então Jesus lhes respondeu: e todos estão mortos. Não importa se eles comeram do maná. Agora, não tem jeito, uma coisa chama a outra. Isso vou até anotar aqui, 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não tenho a Bíblia de cor, mas o irmão Branham me alentou nessa mensagem, a divindade explicada. Ele disse: eu não sei de cor, mas eu não conheço ela assim para citar assim, mas eu conheço o seu autor, bem mesmo. Eu admiro, né, quem guarda assim as coisas, né,
como nós temos vários colegas que guardam. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, saíram da denominação do Egito. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos comeram do mesmo maná espiritual, da mesma mensagem. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, que bebiam da pedra, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É o que estamos bebendo. E estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más. Aí você tem que ter noção de Romanos 7. O mal que eu não quero fazer, Silvana. As coisas más. Quando você faz uma coisa que você não quer fazer, é uma coisa, não é? As coisas más. Então você tem que ter noção do que é coisa má. Se você não acha que isso é mal, então tudo bem. Fica do jeito que você achar que convém, não é? Como eles cobiçaram as coisas más. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, pela doutrina de Balaão, através das Moabitas. Balaão teve astúcia, ele era modista mesmo. Balaão era um excelente modista. Ele deve ter cursado lá em Paris, qualquer coisa assim, em Los Angeles, qualquer coisa. Porque ele tem uma astúcia tremenda. Foi a moda que ele lançou nas Moabitas que derrubou Israel. Uma moda que mostrava parte das pernas das mulheres. Aquilo era suficiente. Foi o suficiente. Foi a doutrina dele. Vocês podem ler que foi isso. Elas eram formosas. E as pernas dela não eram perna de cadeira, né? E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram. Aliás, você sabe, é outra coisa. Você fica murmurando. A pessoa murmurar é viver queixando, murmurando, maldizendo, insatisfeito. Por isso que Salomão disse, é melhor você viver com uma mulher simples, uma mulher que não é curiosa, insatisfeita, num rancho, comendo uma folhinha um óleozinho ali de cebolinha com salsa, né? Salsa. E um arrozinho branco ali, com feijãozinho também, com franguinho, caipira. E assim, com um peixinho assado, uma coisa, né? Com ela no colo, sentado num banco, um potinho no canto, um fogão caipira, com paz, do que estar numa mansão, com a mulher reixosa. Ela tem uma medida que nada enche. Não tem roupa que chega, não tem sapato que chega, não tem carro que presta, não tem casa que presta, não tem nada que presta. E tudo que vê dos outros lá. Olha, eu estava viajando no avião, estava vendo uma estatística de não sei quantos milhões de dólares, parece 600, é baixaria. Para mim aquilo é baixaria também de quem anda atrás disso. 600 milhões de dólares que uma certa dama aí comprou em 2 casas em Brasília de roupa íntima para uso dela. Parece que usa só uma vez, nem sei se usa. Não seria a Jaqueline? Murmuração, para tudo murmura. Foi o pecado que mais irritou a Deus lá no deserto.
Tem hora que eu penso assim, há pessoas, e sei lá se eu não estou entre elas, que não teria nem chegado nas águas amargosas, se vivesse lá com Moisés naquele tempo. Já teria morrido há muito tempo. É que a pessoa morre, mas não percebe. Estando vivas, estão mortas. 1 Timóteo 5. Mas morre. Não pense que não morre, não, que morre. Adão e Eva morreram o dia que comeram, o dia que desobedeceram. Agora eles duraram mais 800 anos, 700, 600, sei lá quanto. Mas morreram. Não importa quanto tempo vai viver aqui na terra ainda, mas está morto. Porque a morte é separação, quer ver? Vamos ver aqui. Logo nos dias de Jesus, parágrafo 161, Deus em simplicidade. Os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver. Por conseguinte, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Que trunfo, hein? Que coisa mais maravilhosa. Está bem, glória a Deus. Então Jesus lhes respondeu: e todos estão mortos. Isso aí quer dizer que Josué não está morto, Caleb não está morto, Raabe não está morta, Ruth não está morta, Moisés não está morto, Elias não está morto, Ana não está morta, Abraão não está morto, mas aqueles estão mortos. Aqueles estão mortos. Balaão está morto. Absalão está morto. E todos estão mortos, Jesus disse. Eles viram a glória de Deus. Estou lendo Deus em Simplicidade 161. Busquem isto. Eles viram a glória de Deus e andaram na luz de Deus. Provaram do dom de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram na presença de seu poder, andaram pelos lugares que o Espírito Santo lhes preparou, comeram do maná que caiu do céu. Você já pensou chegar um homem aqui que passou por tudo isso aqui? Que rei que não virá, né, no meio dos religiosos? É televisão, rádio anunciando. Nós temos aí um doutor fulano, um sacerdote, um sumo sacerdote, que andou na luz da coluna de fogo, que comeu do maná, o qual Deus proveu, e ainda com tudo isso, pereceram e foram ao inferno. Isso significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Todos estão mortos. Eu não importo se naquele dia eu vou ouvir a minha voz contra mim mesmo. Não me importa. Mas esse propósito eu tenho. Não é para vos machucar. E nem para machucar a quem quer que seja, nem a mim mesmo. Mas essa confiança nós temos de ter. Ainda que ouçamos a nossa própria voz contra nós naquele dia. Mas que não sejamos condenados por termos escondido e torcido essas coisas do povo. Porque o povo vai pelo rapto, não é por gritar, não é por cantar, não é por nada disso. Vai para o rapto, é por isso aqui. Porque você tem que fazer apenas uma coisa: crer que isso é verdade. Crer que isso é verdade. Aceitar que isso é verdade. Eu descreio em mim, mas creio nisso. Se eu tiver que duvidar, eu duvido de mim.
no eu. E você faça o mesmo. E todo aquele que rejeitou a Cristo, sua palavra, pereceu. O que eu quero dizer? Ele rejeita essa simplicidade de Deus, essa simplicidade da mensagem, que você não rejeitou. Você sabe que esse pecado voluntário, mais tarde nós vamos concluir também, está relacionado com a rejeição da mensagem. Para cada era. Para cada era especificamente. Ele rejeita essa simplicidade de Deus. Deus, não é simplesmente questão de dizer, bom, eu errei. Não se faz dessa maneira. Deus não recebe dessa maneira. A pessoa perece eternamente. Eternamente, hein? Nos convém estar pensando nisso. Agora a coisa tem que ser corretamente identificada com Deus. Se assim é, então é sua palavra, com aqueles que rejeitaram, como aqueles que rejeitaram a Moisés e Elias, a João, a Jesus Cristo, cada um em seu dia. Agora notem esta coisinha, e oxalá não esteja incomodando muito, porém notem, outro dia fui chamado a Houston, Texas, para que fizesse um esforço em obter um perdão para um jovem, ou para uns jovens. Talvez vocês leram este caso nos jornais. Me pediram que viesse a reunir uma congregação e pregar-lhes para pedir-lhes suas assinaturas para obter o perdão. O jovem que tinham preso é o enteado deste senhor Eiris, que tirou esta fotografia do anjo do Senhor. Aquela ali, ó. No ano de 1950. Ele era católico romano e sua esposa judia. Eles não falavam de religião no lar. Outro indivíduo chamado Ted Kipperman era companheiro do senhor Eiris no negócio de fotografia e tinha um estúdio Douglas. Eles vieram essa noite ao auditório onde estava o Dr. Biss da Igreja Batista, o qual com punhos sob o nariz do irmão Busworth, e enfurecido disse: agora tome uma fotografia assim, eu vou tomar a pele deste ancião e vou pôr sobre minha parede como monumento à cura divina. Veja só o que ele estava fazendo contra a cura divina, contra o ministério do irmão Branham. Agora, antes que eu fosse nessa ocasião a Houston, o Senhor me havia dito que fosse, portanto eu estava ali no nome do Senhor. Vocês sabem todas as coisas que sucederam, as têm lido nos livros, etc. Logo nessa noite, somente tratando de andar humildemente, ele começou a dizer: esta gente são os loucos, não há quem creia na cura divina, essas coisas são tolices. Afrontando a própria Bíblia, afrontando a Deus. Eles não reconheceram que era Deus em simplicidade, porque o irmão Branham era muito simples. O tradutor disse: olha, a maior dificuldade que existe de traduzir a mensagem é porque o irmão Branham fala errado demais. O irmão Green disse: para nós é difícil entender o irmão Branham. Não é fácil. Disse: este homem não tem nenhuma educação primária. Não tem nem educação primária. Ele, por certo, tinha uma educação muito elevada e em muitos graus. E cria com isso, que com isso podia esmagar o irmão Busworth
É o que estava do lado do irmão Branham. Porém, quando chegaram a palavra, ele não chegava ao irmão Bosworth, nem na 10ª parte. O irmão Bosworth sabia onde estava, lá na polêmica, no debate. Algumas de suas gentes aqui hoje estavam ali nessa noite, e o doutor continuava com suas más palavras e denúncias e dizia: gente que pensa decentemente nem crê nessas coisas, afrontando o irmão Branham. Então o irmão Bosworth disse: um momento, quantos indivíduos nessa cidade? Havia como que 30.000 essa noite, que assistem a essas igrejas batistas tão educadas, podem provar pela assinatura de seu médico, que têm sido curadas pelo poder de Deus desde que o irmão Branham tem estado nessa cidade. Por favor, ponham-se de pé. Houve como que 300 de pé. Então lhe perguntou: o que é isso? Deus estava escondendo-se na simplicidade. Então ele disse: tragam, pois ao curador divino, deixe-me vê-lo hipnotizar a alguém e logo deixe-me ver essa pessoa depois de um ano. É a blasfêmia dele. Irmãos, eu não vou continuar lendo aqui. Mas isso aqui representa, eu estava dizendo para o irmão, disse: olha, quem abriu a porta para os pentecostais nos Estados Unidos foi o irmão Branham. Porque só uma coisa de muito poder mesmo é que podia sacudir aquela nação em relação aos dons. Tinha que ser coisa poderosa mesmo. Porque eles eram ferrenhos, fechados, tremendamente fechados contra a obra pentecostal. Como sacerdotes, eles não podiam, de maneira alguma, aceitarem aquilo. Porque veio em tamanha simplicidade. Por isso, eles pereceram. Agora, para terminar essa parte, vamos dizer só essa parte, vai uma palavra de consolo, de conforto. Não é por nós sermos as pessoas simples, pessoas da classe média para baixo, não é? Que nós cremos no irmão Branham, não. Porque tem muita gente simples aí, no mundo, o mundo todo, que blasfema contra ele também. Então isso é um privilégio, não é para quem quer, não é para quem corre. Por outro lado, vem isso também. Isso é um grande sinal que deve ser valorizado por cada um. Depende muito de você valorizar. E naquela hora que você estiver estiver naquela decisão de murmurar, de se escandalizar, de recuar, de se afastar, você lembrar disto, porque você vai fazer uma coisa também voluntária. Você entende uma coisa, que tudo que tem estado, que não agradar a Deus, que não for de acordo com a inspiração divina, dentro dessa mensagem, você tem a paciência que aquilo vai perdendo a força, aquilo vai acabar. Não precisa ir embora, não. Não precisa sair murmurando, não. Você espera só um pouco de tempo. Se você acha que aquilo não é de Deus, você pode saber que aquilo não prospera no nosso meio. Você vai ter essa experiência. Você pode ver que aquilo não vai prosperar. Qualquer coisa que você vê que não enquadra dentro do seu coração, qualquer coisa, você examina se não é um espírito religioso que você tem, que te persegue, qualquer coisa, se não é um legalismo que te acompanha, uma coisa assim. Então você simplesmente espere, aguarde, porque há muitas coisas que acontecem justamente para as pessoas murmurarem. O irmão Branham disse, elas vão acontecer, elas são postas diante do povo de propósito.
O profeta disse isso, isso é difícil de entender, mas é de propósito para as pessoas tropeçarem. Então você, naquela hora, você lembre-se desse estudo, lembre-se da sua chamada, lembre-se da sua revelação, da sua vocação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Termino. Vamos colocar de pé, irmãos. 5 horas da tarde, se Deus quiser, nós estaremos aqui iniciando com o culto preliminar. Se tiver alguém que deseja se batizar, pode aguardar que terá batismo. Nós o batizamos agora, depois da escola. Senhor nosso Deus, nós cremos no sangue de Jesus Cristo, cremos no perdão dos nossos pecados, cremos em Tua palavra. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Esta palavra é que acabamos de ouvir, Senhor. Nós estamos nela e ela está em nós. Por isso nós temos fé e ousadia de entrar no trono da graça e pedir, Senhor, a bênção, a confirmação da Tua palavra no nosso meio. Senhor, ajuda a fé dessa irmã, desse irmão, que necessita de uma cura, de uma ajuda dos céus. Senhor, que ela tenha recebido a sua bênção nessa escola, Senhor. Que ela saia curada no nome de Jesus Cristo. Que ele saia ajudada pelo poder do Espírito Santo da graça. Que cada um, Senhor, saia abençoado desta reunião pela Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Despeçam do outro, abençoando mais, dizendo: Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.